A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa de hoje vai falar sobre família. Vai falar sobre o perigo e o risco de nós não tomarmos o cuidado de agirmos na hora certa, na medida certa, com a motivação certa, para prevenir a nossa família dos grandes riscos, dos grandes perigos, dos grandes inimigos que tentam destruí-la. Esta palavra é uma palavra de Deus para a sua família. E eu gostaria muito que você chamasse a sua família, que você partilhasse depois esta mensagem com outras pessoas, porque eu estou certo de que Deus pode fazer coisas grandes dentro da sua casa, na vida de seus filhos, de sua parentela e de seus amigos, através da mensagem deste momento. Então eu estou esperando por você, sabendo que Deus tem algo especial para o nosso coração. Assista ainda no Verdade e Vida de hoje a entrevista com o reverendo Evandro Luiz da Silva, falando sobre coragem para ser diferente, e a música Eu Sou Feliz em Meu Viver, com Mauro Aiello. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Evandro Luiz da Silva, pastor presbiteriano, e seja bem-vindo, reverendo. Muito obrigado, Daniel. Reverendo, o senhor escreveu um outro livro na entrevista passada, o senhor falou de um outro livro, hoje o senhor fala do livro Coragem para Ser Diferente. Lá foi o Nós Plantamos, Deus abençoe e fez crescer, que a SAF está usando agora esse quadriênio. Agora do Coragem para Ser Diferente, que já vai para a 6ª edição, graças a Deus, é um livro que tem abençoado muita gente. Agora eu queria começar a nossa entrevista. Será que afinal nós somos ou não somos diferentes? Nós precisamos ser diferentes, porque esse pedido é de Jesus. Ele diz que ele ia nos enviar ao mundo como ovelhas no meio de lobos. Há uma diferença tremenda entre o lobo e a ovelha. E ele disse, Pai, o mundo os aborrece, porque eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Nós temos de ser diferentes, Daniel. O senhor trata nesse livro também a igreja do sim e a igreja do não. O que vem a ser a igreja do sim e o que vem a ser a igreja do não? É porque eu fui criado na igreja do não. Mamãe, eu posso nadar na piscina, criar um clube lá perto de casa, eu fiquei louco com ele, lindo. Não, meu filho, você é crente. Mãe, eu posso jogar bola? Não, meu filho, não vai jogar bola hoje não, você é crente. Tudo que eu queria fazer, que todo mundo fazia, gente normal fazia, minha mãe falou, não, nós somos crentes, nós não podemos. Rapaz, eu fui ponhando uma raiva de ser crente. Era a igreja do não, quando na verdade a igreja nossa é a igreja do sim. Mas hoje tem muita gente nessa igreja do sim que pode ir para festinha de noite, pode fazer um bocado de coisa, né? Vem para a igreja, para a reunião do jovem, depois sai e vai para a balada. Não te contei a história da menina que pediu uma mini vigília. Eu pregar numa mini vigília. Falei, o que é isso, minha filha? Ela falou, nós vamos fazer das 10 da meia-noite. Eu falei, não, minha filha, meia-noite as meninas na rua. Ela falou, não, mas é que depois da meia-noite nós temos um programinha. Veja você como é que está o negócio, velho. Está feio. Então, eu acho que nós precisamos de mostrar para os jovens, para os nossos filhos, que há uma necessidade de sermos diferentes. Afinal, nós somos sal, que salga e luz que ilumina. E por que, Reverendo, as pessoas não querem pagar o preço hoje para serem diferentes? E se tivesse que ir para a cruz para ser salvos? Veja você. O preço, na verdade, quem pagou foi Jesus. Agora, essa diferença nossa, que preço que é que nós temos de pagar? Você tem o Espírito Santo do seu lado, te apoiando, te ajudando, te advertindo nos erros. Você tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você tem a família da fé para te ajudar nisso também. O preço nosso, Daniel, em relação ao sacrifício de Jesus é nada.
é até muito privilégio nosso. Paulo dizia, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu posso todas as coisas, Daniel. Posso ser como qualquer jovem, mas me convém. É o que Cristo quer de mim. Ele me salvou para quê? Para levar a vida como os outros levam. Não, o crente é luz. O crente é sal. O crente tem de ser diferente. Nesse livro, Coragem para Ser Diferente, é possível o amigo telespectador ser diferente hoje, nos dias atuais? Além de necessário, eu afirmo, e repito, é possível, porque Cristo disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação. Ele disse, eu não lançarei fora nenhum que vier a mim. Ele está com os braços abertos, nos ajudando, nos esperando. E com o auxílio de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, não é impossível para Deus. E a Bíblia diz, não é impossível para o que crê. Então, é possível ser diferente. Reverendo Evandro, o senhor no seu livro trata e dá alguns exemplos de pessoas que pagaram um preço por serem diferentes. Queria que o senhor dissesse, encerrando a nossa entrevista, desse esses exemplos de pessoas que pagaram preço por serem diferentes. Eu procuro mostrar pessoas que vivem conosco ainda agora, porque às vezes você fala o nome de certas pessoas, eles não conhecem, mas eu cito, por exemplo, um médico de Santo André, que na faculdade eles fizeram de tudo para ele não continuar crente. Ele permaneceu crente até agora. Outra pessoa que eu gosto da vida dela, ela me ensina muito, reverendo Antônio Elias. No tempo que ele saiu para ser missionário, havia-se um tipo de pastor. Para ser pastor tem que ter um estilo, roupa. O Antônio Elias já saiu rasgando e sentando com o povo nas casas, e comendo na casa do povo, e pregando, e falando do evangelho de um modo simples. Eu me lembro que esse dia eu preguei numa igreja, uma série de conferência, e o pastor fez uma oração no final e disse, obrigado, Senhor, por estas mensagens tão simplesinhas. E uma senhora na porta da igreja falou ao pastor, pastor, aprende a pregar simplesinho, é isso que nós estamos precisando. É alimento. Foi o que o Antônio Elias fez toda a vida, mas pagou um preço caro, rapaz. Para ser diferente, para ter opinião pessoal, para acompanhar o que a Bíblia quer do pastor, do servo do Senhor, do crente. Você que está me ouvindo agora, vai para a escola para ser diferente. Vai no seu trabalho ser diferente. Na sua casa você tem que ser diferente. Nós somos diferentes, não tem como sair disso aí. Ou não somos crentes. Muito obrigado, reverendo Evandro. Nós vamos ouvir essa mensagem musical e depois a mensagem da Palavra de Deus que o reverendo Hernandes trará para o seu coração. Verdade e Vida. A Palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu sou feliz no meu viver. Eu sou feliz no meu viver. O bom Jesus um trilhar me indicou. Posso andar sempre a cantar, pois Jesus me libertou. Eu sou feliz no meu viver. Eu sou feliz no meu viver. O bom Jesus um trilhar me indicou. Eu sou feliz vivendo, eu sou feliz vivendo, eu sou feliz no meu viver. Eu sou feliz no meu viver. Eu sou feliz no meu viver. O bom Jesus um trilhar me indicou. Posso andar sempre a cantar, pois Jesus me libertou. Eu sou feliz no meu viver. Eu sou feliz no meu viver. O bom Jesus um trilhar me indicou. Eu sou feliz vivendo. Eu sou feliz vivendo. Eu sou feliz no meu viver. Eu sou feliz.
Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi foi o inspirado poeta e cantor de Israel, o pastor de ovelhas, o líder, o guerreiro, o rei de Israel. Um homem que tinha intimidade com Deus, um homem de oração, um homem que tinha prazer e deleite em adorar o Deus vivo. Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem que teve privilégios extraordinários, porque Deus resolveu escolhê-lo para que ele pudesse governar o seu povo. O homem que desejou construir uma casa para Deus. Um homem que tinha o coração sintonizado com o coração de Deus. Um homem que é um próprio tipo do Messias. Um homem que estabeleceu um reino que haveria de ser um tipo do reinado eterno do Filho de Deus. Mas é exatamente este homem que, por descuido, falta de vigilância, começou a enveredar-se por um caminho sinuoso, perigoso, e entrou num processo de esgotamento espiritual. No segundo livro de Samuel, capítulo 16, verso 14, diz que Davi está fugindo de seu filho Absalão. E nesta caminhada, nesta fuga de cansaço, de fadiga física, emocional e espiritual, ele e o seu povo chega exausto ao Rio Jordão. Aquela exaustão não era apenas fruto de uma caminhada acelerada, era resultado de todos os processos de pecado, de quedas, de deslizes, de crises que o rei Davi estava vivendo na sua caminhada. Por que que Davi está esgotado? O que é que gerou esse cansaço, esse estresse, essa fadiga, esse desespero na vida de Davi? Em primeiro lugar, foi o seu adultério com Batseba. Este homem de Deus, num determinado dia em que os seus soldados estavam no campo de batalha, ele está no seu palácio, e à tarde, deitado em seu leito, quando devia estar no campo de trabalho, no campo de guerra, ele está deitado e ele está passeando do seu palácio, quando vê uma mulher se banhando. E ele manda saber quem é, e a informação chega, que é Batseba, mulher do soldado dele, Urias, que estava em campo de guerra. E diz a Bíblia que Davi manda chamar Batseba, se deita com ela, adultera com ela, peca contra Deus, peca contra a mulher, peca contra o marido, peca contra si mesmo. E diz a Bíblia que esta mulher fica grávida. E agora ele precisa cometer um segundo pecado, o pecado da mentira, de esconder o seu erro. Depois ele comete um terceiro erro, um terceiro pecado. Ele precisa levar Urias para casa, para driblar a opinião pública, para dar a impressão que aquela criança que estava sendo gerada era filha de Urias e não dele, Davi. Ele não contava com a coisa, nem com a fidelidade de Deus e nem com a fidelidade do seu soldado Urias. Urias se recusa a ir para casa. Davi então o embebeda, mas nem bêbado, Urias quer ir para casa. Davi então toma uma decisão, precisa eliminar Urias da história. E escreve uma carta, com requinte de crueldade. E nesta carta, endereçada ao comandante Joabe, Urias deveria ser colocado na frente da batalha sem nenhuma proteção para que ele fosse morto. E o portador da carta era a própria vítima, Urias. Davi perde o temor de Deus. Davi perde o coração sensível. Davi se endurece. Davi age como um ímpio, age como um homem sanguinário, violento, truculento, sem alma, sem coração, sem sentimento. A notícia chega de que Urias foi assassinado pelo exército adversário. E Davi diz, é assim mesmo a guerra, não tem outra opção. E para aliviar a situação da viúva, ele
casa-se com ela. E agora ele está num outro estresse. Que estresse é esse? É o estresse de perceber que a mão de Deus estava pesando sobre ele. Seu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele não tem paz. Ele tem gemidos. A mão de Deus pesa sobre ele. A alegria foi embora. Ele está no trono. Ele governa. Ele reina. Mas não tem paz no seu coração. Eu vou lhe dizer que não há paz para a sua alma também quando você está na contramão da vontade de Deus. Quando você está destruindo a sua vida, destruindo a sua família, destruindo a sua reputação, destruindo a sua honra. Não há paz para o seu coração enquanto você for infiel ao seu cônjuge. Enquanto você não levar Deus a sério, levando uma vida de dignidade, de pureza, de santidade, de piedade. Você pode driblar a opinião pública. Você pode mentir para o mundo inteiro. Mas você não consegue mentir para você mesmo, para a sua própria consciência. Você não pode mentir para Deus. Davi está em crise. Até o dia que diz a Escritura que Deus mandou o profeta Natã para confrontar Davi. E Natã chega contando uma parábola para Davi, de um grande fazendeiro que tinha muitas ovelhas, e que tinha um vizinho pobre que só tinha uma ovelha, que se criara dentro da sua casa, que dava leite para os seus filhos, tratada como se fosse alguém da família. E um dia esse grande fazendeiro recebeu uma visita em casa. E ele resolveu fazer um banquete para esse visitante. E foi lá e matou a única ovelhinha do seu vizinho pobre. E quando Davi escuta essa história, ele que tinha um certo senso de justiça, fica irado e disse: esse homem deve morrer. E Natã pôs o dedo no nariz de Davi e disse: Davi, tu és o homem. Deus tem abençoado a sua vida, Davi. Deus colocou você no trono. Deus deu riqueza para você. Deus deu honra para você. Deus deu família para você. E você foi tomar a mulher do seu soldado. Ele só tinha ela. Era tudo que ele tinha na vida. E você, de maneira truculenta, covarde, foi tomar a mulher do seu soldado e ainda matá-lo. Diz a Bíblia que Davi se arrepende. Diz: pequei contra Deus. Ele se humilha. Mas a sentença de Deus vem sobre a sua casa. E Deus diz: nunca vai apartar a espada da sua casa. E o filho desse adultério não vai sobreviver. Diz a Bíblia que Davi ora, que Davi chora, que Davi jejua, que Davi clama, que Davi pede. Mas a sentença de Deus estava definida. A criança nasceu e a criança morreu. Pecado produz cansaço. O pecado produz estresse. O pecado gera angústia. A Bíblia diz que para o ímpio não tem paz. Não há paz no pecado. Não há refrigério no pecado. Davi prossegue a sua vida. Mas nunca mais houve serenidade e tranquilidade para o coração daquele homem. Porque o pecado tem um altíssimo preço. A Bíblia diz que só o louco zomba do pecado. A Bíblia diz que só aquele que quer arruinar a si mesmo se deita com a mulher que não seja o seu cônjuge, ou seja, que comete adultério. Nós estamos vivendo uma sociedade onde os limites são tão frouxos, onde os princípios estão sendo arrancados, os marcos estão sendo arrancados, onde a infidelidade, a traição está se tornando coisa natural e muitas vezes até se fazendo apologia do adultério. Mas eu quero dizer para você que por mais que a sociedade aplauda o pecado, por mais que a mídia possa incentivar o pecado é maligníssimo. Ele destrói a alma. Ele afasta você de Deus. Ele gera crise na sua consciência. E ele traz sobre você o amargo gosto de enxofre do inferno. Porque o pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que a solidão. O pecado é pior do que a morte.
Essas coisas todas não podem afastar você de Deus e nem tirar de você a salvação, mas o pecado destrói a sua alma e afasta você eternamente de Deus. O estresse de Davi tem razão. Mais tarde diz a Bíblia que o seu filho Aminon se apaixona por Tamar, sua meia-irmã, filha de Davi. E nessa trama diz a Bíblia que Aminon vai violentar a sua própria irmã. Davi não corrige Aminon e nem consola Tamar. A situação de grave crise se estabelece dentro da casa de Davi e ele não tem força, ele não tem pulso, ele não tem disposição para corrigir a sua família. Diz a Escritura que Absalão, irmão de Tamar, toma as dores de Tamar. E ele demonstra para toda a sociedade que ele quer matar Aminon. Davi sabe que o coração de Absalão não é favorável a Aminon, mas Davi não toma nenhuma medida para resolver o problema. Diz a Bíblia que, certa feita, Absalão faz uma festa, chama todos os irmãos, inclusive Aminon, pede a Davi para ir. Davi diz, eu não vou, talvez sabendo da situação. Davi se acovardou, Davi não se posicionou como um pai deve se posicionar em defesa da sua família, para corrigir os erros, para acertar o direcionamento. Absalão deu a pista para ele. Então, meu pai, não deixa Aminon faltar dessa festa. E naquela festa, fatídica festa, Absalão tramava o assassinato do seu irmão Aminon. Aminon foi assassinado. Davi fica irado, Davi chora, Davi se revolta, mas Davi não teve a coragem de agir preventivamente. Você, pai, você, mãe, precisa ter coragem de agir com seus filhos de forma preventiva. Não deixe uma tragédia acontecer dentro da sua casa para você agir. Tome medidas. Reaja, se levante, saia em defesa de seus filhos. Diz a Bíblia que Davi persegue Absalão. Persegue Absalão. Durante 3 anos, Absalão precisa buscar asilo político fora de Israel. Davi está querendo matá-lo, persegui-lo. Até que o coração de Davi se abrandou, ele se consolou acerca de Aminon. E diz a Bíblia que ele, agora por petição de Joabe, permite Absalão voltar para Jerusalém, mas com a condição: não quero que Absalão veja o meu rosto, eu não quero falar com ele. Mas 2 anos se passam. Absalão quer falar com seu pai. Absalão quer abrir o coração para o seu pai. Absalão precisa ouvir o seu pai. Mas Davi não quer vê-lo. Davi não quer ouvi-lo. E um dia, Joabe manda um recado para Davi. Eu prefiro que meu pai me mate, mas que ele fale comigo. Eu prefiro ser um homem morto do que ser um homem com comunicação cortada com meu pai. Que coisa triste. É quando um pai que ama seu filho não tem capacidade de dialogar com ele. Querido pai, converse com seus filhos, dialogue com seus filhos, escute os seus filhos, receba os seus filhos. Diz a Bíblia que depois de 2 anos, diante desse recado, Davi recebe Absalão no trono, mas não dá uma palavra com ele, apenas beija o seu rosto e não fala nada. Tanta coisa para acertar, 5 anos de silêncio, de mágoas, de ressentimentos, sem uma palavra sequer. É por isso que Davi está estressado, está esgotado, porque ele não soube administrar a sua vida, ele não soube administrar seu coração, ele não soube administrar sua família. E diz a Bíblia que Absalão sai dali para conspirar contra o seu pai, para tomar o trono de seu pai. Davi precisa fugir de Jerusalém. E nesse momento, Davi foge, e nessa empreitada em glória, Absalão morre. Absalão é morto pelo próprio exército de Davi, e diz a Bíblia que Davi chora desesperadamente: Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, mas chorou tarde. Não é hora agora de dizer que ama, devia ter dito isso antes.
Na hora que morre, não adianta mandar flores, não adianta falar, não adianta chorar. É preciso agir enquanto tem vida, enquanto tem tempo de acertar a situação. Davi é um homem que chega estressado, que está cansado, que está esgotado, porque ele não soube aproveitar as oportunidades de acertar a sua vida com a sua família. Querido pai, querida mãe, esse é um tempo de você aproveitar para fazer consertos, para fazer reformas, para fazer mudanças, para fazer ajustes na sua vida e na vida da sua família. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus em favor da sua vida e da sua família. Você que está esgotado, você que está cansado, você que já não tem mais forças, talvez não tenha nem mais ânimo, em nome de Jesus, reaja. Seus filhos são filhos da promessa, seus filhos são herança de Deus. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, você não gerou filhos para povoar o inferno. Não abra mão de seus filhos em nome de Jesus. E se você quer colocar a sua casa, a sua família no altar de Deus, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento e diga assim: ó Deus, eu amo a minha família. Eu não quero perder a minha família. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajude. Restaura a minha vida. Restaura a minha sorte. Restaura a minha casa. Restaura os meus filhos, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me dê força. Me dê alento. Para eu ver um tempo novo na história da minha família. Me ajude, Senhor, a não perder a minha família. Me ajude a não cometer o mesmo erro de Davi. Eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos e te pedir misericórdia para minha casa, em nome de Jesus. Amém. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus, porque a mensagem esgotamento espiritual acabou de ser pregada. Graças a Deus também porque você orou, entregou a sua vida ao Senhor Jesus, confessou que só Ele é Senhor e Salvador. Graças a Deus porque eu creio que com os exemplos aqui da vida de Davi, você possa ter crescido na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim, com aquelas dificuldades, você possa, a partir de hoje, viver uma vida efetivamente feliz, com o Senhor sendo o Senhor pessoal da sua vida, o Senhor Jesus seja o Senhor pessoal da sua vida, o seu Salvador, e que o Espírito Santo de Deus possa encher a sua vida, encher o seu coração, e que você, alegre pela presença de Deus plena na sua vida, você possa levar essa mensagem a outras pessoas, principalmente com o seu exemplo, com a sua vida. Adquira agora mesmo essa mensagem, Esgotamento Espiritual, ligando para 0800 119 105, e nós teremos o imenso prazer em disponibilizá-la tanto na mídia DVD como na mídia CD. Ligue agora mesmo, como também você pode adquirir o DVD número 2 do programa Verdade e Vida. Visite a Igreja Presbiteriana nesse domingo mais próxima da sua residência. Escola dominical e culto pela manhã, sempre começando às 9 horas, culto à noite, 18, 19 horas. Você é o convidado do programa Verdade e Vida. Também acesse o nosso site através do portal da Igreja Presbiteriana, www.ipb.org.br, e ao abrir o portal, clique no banner Programa Verdade e Vida, e ali você vai direto para o site do programa Verdade e Vida, onde você pode a qualquer hora do dia e da noite escutar e apreciar as mensagens que aqui são pregadas. Já são mais de 40 mensagens que ali estão disponibilizadas para que você possa ser abençoado e levar outras pessoas também a serem abençoadas. Para tanto, divulgue www.ipb.org.br. Até o próximo Verdade e Vida, quando estaremos mais uma vez aqui trazendo a mensagem salvadora e redentora do Senhor Jesus para a sua vida, para o seu coração. Até lá, e que Deus muito o abençoe.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.